Olá, eu sou a doutora Carolina Pimentel, nutricionista e membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife Nutrition. Essa é uma chamada nacional e a gente vai conversar sobre o papel dos nutrientes durante o exercício físico. Quem nunca teve dúvida do que consumir antes, durante e depois da atividade? A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: os suplementos para atividade física são específicos para quem faz exercício? Sim, eles são. Mas na verdade, todo mundo tem que praticar atividade física. A gente precisa escolher um exercício que goste, um ou mais, mas praticar todos os dias. A Organização Mundial de Saúde recomenda a prática mínima de 150 minutos por semana. Isso dá 30 minutos 5 vezes por semana. Mas parece que não é suficiente. Para a gente aumentar a nossa resistência e preservar os nossos músculos, pelo menos 1 hora por dia, que pode ser fracionado ao longo do dia até para caber na sua rotina. Os exercícios físicos, eles são divididos de acordo com a sua intensidade. O quanto cada exercício demanda do nosso corpo em energia e preparo. Os de alta intensidade, por exemplo, são aqueles esportes coletivos, o futebol, o vôlei, lutas como o boxe, o crossfit, que está super na moda. De baixa e média intensidade, a gente tem a musculação, o pilates, caminhadas mais aceleradas ou corridas mais curtas, por exemplo. Cada tipo de exercício vai requerer uma estratégia de nutrição diferente. Então vamos entender o papel dos carboidratos, das proteínas, da água, das vitaminas e dos minerais em cada tipo de exercício. Muito me preocupa quando eu escuto das pessoas que elas têm medo de consumir carboidrato porque vai engordar ou alguma coisa assim. Pessoal, os carboidratos, que também são conhecidos como açúcares, são super importantes, principalmente na atividade física. É a nossa principal fonte de energia. Quem nunca se sentiu cansado, com uma fraqueza, enjoo durante o treino? Isso é falta de carboidrato. É importante lembrar que os carboidratos têm diferentes tempos de absorção. Que isso? O tempo que demora entre a gente comer esse carboidrato e ele aparecer lá no sangue e ficar disponível para nos fornecer energia. Pensando assim, os carboidratos eles podem ser divididos de acordo com o tempo de absorção, que é, na verdade, o tempo que demora entre a gente consumir, comer esse carboidrato e ele aparecer lá no sangue para ficar disponível para nos fornecer energia e para suas outras funções. Por exemplo, os açúcares são carboidratos pequenos e, por isso, são absorvidos rapidamente. Já uma maltodestrina é um carboidrato de tamanho médio e aí ele tem, então, uma média absorção. É o que vai aparecer durante o treino. E um carboidrato, por exemplo, como o amido ou a isomaltulose, tem uma absorção mais lenta. O que isso quer dizer? Que durante a prática de exercício físico, a gente precisa de energia a todo momento. Para iniciar o exercício, durante o exercício e depois para a recuperação muscular. É por isso que é tão importante, quando for usar um suplemento, que ele tenha diferentes tipos de carboidrato. Assim você vai ter energia durante todo o treino. Então guardem bem essa mensagem. Os carboidratos são fundamentais para a prática de atividade física. Consumir carboidrato de maneira correta vai garantir que a nossa massa magra, os músculos, sejam preservados. E mais do que isso, quando houver gordura em excesso, direcionar a queima. As proteínas
são fundamentais para o nosso organismo, porque elas participam da construção de quase todas as nossas células. As células vermelhas, por exemplo, que transportam nutriente, são feitas de proteína. Os glóbulos brancos, que participam da defesa do nosso organismo, também. Mas principalmente na estrutura do nosso corpo. Estou falando de músculos e articulações. Quando uma proteína contém todos os aminoácidos que a gente precisa, a gente considera essa proteína de excelente qualidade. É o caso da proteína do leite, da soja, por exemplo. Durante o exercício físico, principalmente no treino de musculação, treinos de força e que utilizam pesos, o que acontece com o nosso músculo é que a gente machuca a fibra muscular, rompe essas fibras. Mas calma, é exatamente isso que a gente precisa. Porque depois, no descanso, essas fibras são reconstruídas e aí elas aumentam de tamanho, o que é importante para aumentar o nosso metabolismo. Por isso, não só diferentes tipos de proteínas, mas também é importante o consumo de carboidrato. Lembra, é ele que vai fornecer a energia necessária e poupar os músculos e poupar as proteínas para elas realizarem a sua função. Mas quanto devemos consumir de proteína em cada momento? Os estudos mostram que de 20 até 40 gramas, praticamente nós temos o mesmo efeito na síntese proteica. Por isso, doses, por exemplo, de 25 gramas são ideais para que a gente atinja o ápice, o máximo de síntese proteica que nós conseguimos fazer em termos de recuperação de massa magra ou músculo. E por que a gente fala tanto da importância do consumo de proteína e da prática de atividade física? Porque é esse o combo que vai nos ajudar a manter a massa magra ao longo de toda a vida. Evitar a perda de músculos, principalmente durante o processo de emagrecimento e envelhecimento, também conhecido como sarcopenia, é garantir uma vida com mais saúde e mais qualidade. Mas não é só carboidrato e proteína que o nosso corpo precisa. A hidratação é fundamental na prática do exercício. Até porque 80% do nosso corpo é água e a gente precisa de água para realizar todas as nossas reações. Durante o exercício físico, a gente perde água e sais minerais na forma de suor. O suor é super importante, é ele que mantém a temperatura do corpo e o nosso desempenho durante a prática. Por isso, a desidratação é um problema sério para quem pratica exercício, sobretudo quando o tempo está quente e úmido. Por exemplo, uma perda de 3% de hidratação durante o exercício já é suficiente para uma diminuição importante do desempenho aeróbio, mental e cognitivo. Não só isso, a desidratação também aumenta o risco de doenças cardíacas como infarto durante a prática. Isso porque, com o suor, perdemos não só água, mas também sais minerais importantes, como o sódio, o potássio e o magnésio. É a diminuição desses sais minerais que são responsáveis, por exemplo, como câimbras, cansaço excessivo, que diminuem o desempenho durante o exercício. Então, bebidas que contêm esses eletrólitos são muito mais eficientes na hidratação do que somente água. Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas e entendido a importância da atividade física para a nossa saúde. Até a próxima!
Fala, minha gente, eu sou Gabi Barreto, membro da equipe de milionários da Herbalife, e hoje nós vamos falar mais a respeito da linha 24 horas. Então vou compartilhar com vocês mais a respeito de como você pode potencializar o seu próprio resultado, potencializar o resultado da sua equipe e dos seus clientes. Então vamos conhecer mais sobre a linha, como divulgá-la no mercado, como poder introduzir no momento ideal com o seu cliente e, em primeiro lugar, obviamente, identificar qual é o perfil do seu cliente, tá bom? Vou dar várias dicas para vocês. Primeiro ponto, e um ponto extremamente importante, é compreendermos o nosso papel como consultor. Então, nós contribuímos para a vida das pessoas, para que as pessoas encontrem um estilo de vida mais saudável, mais ativo e, melhor do que isso, sustentável, para que você possa ter um corpo legal, uma saúde legal ao longo da vida. E a linha 24 horas dá todo o respaldo quando se trata de atividade física. São 3 os principais pilares: uma atividade física, nutrição e a mentalidade. Então a minha pergunta para você é: você já consome a linha 24 horas? Se a resposta é sim, eu fico muito feliz por você, com a certeza de que você está em busca da sua melhor versão. Se ainda não, caso contrário, ainda não sei por qual motivo, vamos descobrir juntos e construir então o seu melhor resultado corporal e, claro, o seu melhor resultado de negócio. Como acabamos de ver com a doutora Carolina Pimentel, atividade física é algo que não pode ficar de fora da nossa rotina. Então, caso você, consultor, ou você que está me ouvindo aqui, querendo saber mais a respeito dessa linha, ainda não pratica atividade física, mas está curioso, está na hora de começar a se mexer e entender os benefícios que tem quando a gente alinha esses 3 principais pontos, que é a atividade física, como eu falei, a mentalidade e a nutrição, para complementar e potencializar os resultados. Às vezes a gente deixa de consumir algum produto porque está focando no preço e esquece de observar o valor. Nós que somos consultores precisamos sempre lembrar do valor agregado que existe no nosso serviço. Então nós não vendemos apenas produtos, nós vendemos resultados. E esse é o nosso papel, poder orientar passando adiante aquilo que faz bem para nós. Por isso que eu recomendo que você comece a usar os produtos em primeiro lugar. Sinta os benefícios, melhore e potencialize o seu treino e dessa forma, com certeza, você vai potencializar também o seu negócio. Inclusive, houve redução no preço de parte da linha. Temos também o Cliente Premium Herbalife. Para você que está buscando mais benefícios e descontos, existe essa grande oportunidade. E por falar em cliente, todos nós sabemos que precisamos ouvir um pouco mais para conhecer a respeito das metas e objetivos individuais de cada um. Então, minha dica para você, para identificar se o seu cliente é um perfil para consumir a linha 24 horas ou não, faça perguntas inteligentes. Então, descubra sobre a rotina, sobre os hábitos e sobre as metas do seu cliente, porque não necessariamente ele pode já praticar atividade física, ele pode ser estimulado por você a começar uma vida mais ativa. Então, no momento da apresentação com o seu cliente, você vai fazer algumas perguntas para identificar. Se ele já for do perfil ativo, já vamos saber que existe uma grande oportunidade de introduzir a linha logo nesse momento. Caso ainda não, chegou o momento de conscientizá-lo a respeito dessa grande necessidade. Porque a gente já entendeu que uma vida ativa e saudável e duradoura precisa da atividade física. Então vamos entender um pouco mais, conhecer e dar sequência. Nem sempre o seu cliente vai começar o uso da linha 24 horas logo de cara. Por isso, é importantíssimo o nosso acompanhamento. Eu recomendo que você acompanhe bem de próximo, fazendo a avaliação quinzenalmente. Dessa forma, a gente pode sentir um pouco mais sobre como está indo a rotina, se ele está realmente praticando a atividade e o momento adequado de recomendar o uso da linha 24 horas. Dessa maneira, você vai se sentir mais seguro para começar a consumir os produtos e para desfrutar dos benefícios. Inclusive, hoje temos a grande oportunidade de proporcionar para os nossos clientes uma degustação dentro do espaço Herbalife Nutrition. Então, eu mesma faço essa prática e é maravilhoso o que acontece. Os nossos clientes que praticam atividade física dão uma passadinha no nosso espaço antes do treino, pegam o CR7, treinam com toda a intensidade e depois, é claro, vão lá buscar o pós-treino. E dessa forma a gente vem construindo resultados extraordinários e vendendo os produtos, aumentando os nossos pontos de volume de uma forma muito legal.
Eu costumo sugerir que a pessoa permite o consumo do produto por pelo menos um mês, porque durante esse período nós iremos fazer um excelente acompanhamento para que ela tenha um bom resultado e se torne um cliente repetidor. Esse é o nosso trabalho, criar uma carteira de novos clientes e mantê-los todos os meses. E dessa forma isso vai ser possível, não só com a linha 24 horas, como com toda a linha da Herbalife Nutrition. A base do nosso negócio é o relacionamento. Relacione-se com seu cliente, entenda sobre as necessidades específicas dele e dessa forma você vai se manter todos os meses com uma carteira recheada. E para a gente manter a nossa carteira de clientes repetidores e, claro, construir um time bem grande, contamos com materiais exclusivos de Jim Rohn e Mark Hughes. Vamos falar sobre todos os produtos da linha 24 horas. Começando por uma informação extremamente importante. Todos os produtos são testados contra substâncias proibidas no esporte. Então você pode consumi-los tranquilamente, que ali não tem nada que você não possa. Vamos começar falando do CR7. Esse é o meu produto predileto. Ele pode ser consumido antes, durante e depois da atividade física. Esse é um suplemento hidroeletrolítico que faz a reposição do sódio, do magnésio, do potássio, entre outros sais minerais. Eu comecei a consumir o CR7 já faz algum tempo e notei que o meu rendimento mudou muito, inclusive e obviamente o meu resultado também. E para que a gente tenha confiança para consumir os produtos e recomendar, nada melhor que um conteúdo riquíssimo como esse que a doutora Carolina passou aqui pra gente. E agora vamos falar sobre o Carbo Protein Blend. Esse produto poderá ser consumido durante e depois do treino. E ele é destinado para as pessoas que praticam atividades de alta intensidade superiores a 1 hora. Ele é um suplemento energético que contém um mix de carboidratos de rápida e média absorção. Além disso, contém proteína, que vai auxiliar na recuperação. E por último, vamos falar do Tricor Protein Blend. Esse produto poderá ser consumido pós-treino, após uma atividade de força. Como a doutora Carolina falou, nós precisamos nos preocupar com a reposição, não só proteica, como também combinado ao carboidrato. E aí nós temos 3 diferentes fontes de proteínas, de rápida e lenta absorção. Então ele cabe perfeitamente para esse momento, contendo 25 incríveis gramas de proteína para você. Lembrando que o Tricor também conta com carboidratos, que são importantíssimos para a sua recuperação. Sem contar que esse produto é uma delícia. E 3 dicas para que você possa ter sucesso absoluto com a linha 24 horas. A primeira delas, lembre-se sempre de identificar o perfil do seu cliente. Caso ele já pratique atividade física, o que você está esperando para oferecer todos esses benefícios para ele? A hora é agora. E caso ele ainda não pratique, ótimo, sem problemas, é hora de começar a incentivá-lo e motivá-lo. Afinal de contas, ficou extremamente claro aqui para nós no dia de hoje a importância de cuidar da atividade física nas nossas vidas. Dica número 2, anota aí, super importante lembrar da grande oportunidade que temos do consumo do produto dentro do espaço Herbalife Nutrition. É uma oportunidade que o seu cliente tem de degustar o produto, de ver o quão deliciosos eles são e o tamanho do benefício que eles vão ter utilizando essa linha maravilhosa. E a dica número 3, e valiosíssima, faça um excelente acompanhamento, do jeito que eu sei que você, consultor Herbalife Nutrition, sabe fazer. Gratidão pela grande oportunidade de estar com vocês aqui no dia de hoje. Eu desejo que você coloque em prática todas as dicas e informações aqui apresentadas e tenha todo sucesso no seu negócio.